Final de semana tá aí, hein? Vamos saber como é que vai se comportar o tempo e a temperatura em todo o estado. E toda sexta-feira a gente sempre conta com um auxílio mais do que luxuoso do nosso professor meteorologista, professor Manuel Teixeira. Muito bom dia, prazer revê-lo. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Professor, a gente fez uma pergunta ontem muito importante para os nossos telespectadores sobre a diferença entre previsão climática e previsão do tempo. Queria que o senhor explicasse. Exatamente. As pessoas fazem muita confusão, né, em relação ao tempo e o clima, né? Existe uma diferença aí. Quando a gente se refere ao tempo, estamos nos referindo às condições de curto período, né? Por exemplo, a previsão para 24 horas, né? A chuva em 24 horas, previsão de chuva para 3 dias, 4 dias. Isso é uma condição de tempo. O clima é uma situação mais prolongada, né? Você vai para 15 dias, para 20, para um mês, para décadas, entendeu? E são essas diferenças. Muitas vezes eu vejo isso em televisão, né? Principalmente em filmes, em jornais, e principalmente até na escrita e na internet. Essa confusão entre clima e tempo. Até às vezes as pessoas me perguntam, professor, como é que vai ficar o clima para o final de semana? Não, isso é um erro básico, né? Sim. É o tempo, como vai ficar o tempo para o final de semana. Tanto é porque às vezes é até questão de concurso, de provas de concurso, né? Porque, por exemplo, Maceió, que é a capital de Alagoas, tem um dia chuvoso, enquanto que Alagoas, o estado de Alagoas, tem o tempo quente e seco. Perfeito. É uma diferença. Um é o tempo. E a segunda opção é o clima. O tempo está inserido no clima. Exatamente, né? É uma situação mais prolongada do tempo. Perfeito. Então, explicadinho, bonitinho, a gente faz questão de explicar com os mínimos detalhes, né? Para que não haja mais confusão, tá? Bom, agora vamos ao que interessa, que é a previsão do tempo para o final de semana. A gente começa com imagens do satélite. Eu queria que o senhor analisasse, por favor, professor. Pois não, muita nebulosidade, né, vinda do oceano para o continente devido ao momento dos ventos, né, que está de leste e sudeste. Então ele traz bastante umidade, muito comum nessa época do ano. Sempre de lá para cá, né? Exatamente. Do oceano para cá, para o território, né? Portanto, o tempo hoje segue apenas parcialmente nublado. Há condições de pancada de chuva no decorrer do dia, mas a tendência é que o sol ainda predomine na maior parte do dia. Eu tenho percebido, professor, ao longo da semana, nós sempre mostramos aqui as imagens do satélite, a presença de muitas nuvens baixas na região do Sertão e do Agreste, né? O que tem deixado, pelo menos nos últimos dias, trazido uma certa instabilidade e possibilidade de chuva, né? Pancadas de chuva, né? Tem ocorrido sim chuva na região do Sertão, porém em áreas isoladas. A chuva que tem ocorrido nessa região são poucas, né? O acumulado dessa chuva em torno de 10 milímetros, mais ou menos. Portanto, essa região ainda continua na situação crítica, Tiago. Perfeito, ainda não é o suficiente para dar uma aliviada ao sertanejo, né? Exatamente. Infelizmente. Bom, vamos saber, portanto, agora a previsão para o final de semana. A gente começa para amanhã, sábado, professor. Devemos ter aí em Maceió muitas nuvens, deve ocorrer aquelas pancadas rápidas de chuva ao longo do dia, com a máxima de 27 e a mínima de 22. Arapiraca, apenas nebulosidade variável. Pancadas de chuva rápida no período da tarde, máxima de 29 e a mínima de 19. A mínima sempre naquela mínima, né? Baixou bastante. Bastante, é verdade. Já em Coruripe, a máxima aí chega a 27 e a mínima de 20, também parcialmente nublado. Já em Viçosa, apenas nebulosidade variável, máxima de 28 e a mínima de 19. Pode ocorrer aquelas pancadas bem rápidas de chuva em Viçosa, mas as condições é apenas nebulosidade variável. E a mínima também chegando a 19 graus, aquele friozinho da madrugada. Percebe que a mínima está bem estável, né? É verdade. 19, variando entre 19 e 22 graus aqui para cá. É verdade. Isso para o sábado. Vamos para o domingo. Domingo continua com as mesmas condições, né? Apenas nebulosidade variável aqui para a capital, máxima 28, mínima de 21, com aquelas pancadas rápidas de chuva. Arapiraca, apenas nebulosidade variável, deve ocorrer aquelas pancadas de chuva no período da manhã e no finalzinho da tarde, com a máxima de 30 e a mínima de 20. Coruripe, nebulosidade variável, máxima de 28, 21 é a mínima, aquelas pancadas rápidas de chuva. E Viçosa também, pancada rápida de chuva com a máxima de 29 e a mínima de 20. São condições para o sábado. As temperaturas estão se equivalendo, né, professor? Muito, né?
As mínimas muito estáveis e as máximas também da mesma forma, né? Exatamente, visto também que julho e agosto são climatologicamente os 2 meses mais frios do ano, né? Portanto, há uma tendência ainda da temperatura aqui, pelo menos na nossa capital, atingir em torno de 18, 19 graus. Já para Arapiraca, sim, deve abaixar mais um pouco para 17. Coruripe também, a minha situação aqui em Maceió, Viçosa também, não muda muito, mas a região do Sertão, sim, essa deve baixar, principalmente em região de microclima, né? Isso começa a mudar a partir de quando, professor? A partir de que mês? A partir desse mês de julho. Já agora na segunda metade do mês de julho, né? Julho para agosto, são esses 2 meses que a temperatura baixa bastante. Perfeito. Bom, vamos agora acompanhar a Tábua da Maré para quem vai visitar as piscinas naturais, pegar uma onda, né, professor? Pois vamos lá. Está bem favorável para esse final de semana, a gente percebe aí que para sábado a baixa às 10 horas e 9 minutos em 0,3 e a alta às 16 horas e 15 minutos em 1,9. Já para o domingo, a baixa às 10h47 em 0,3 e a alta às 16h59 em 1,9. Bom, é importante ressaltar, agora nós vamos para o índice de UV, né, de ultravioleta, que apesar da presença de muitas nuvens, né, professor? Exatamente. O tempo parcialmente nublado a nublado, ainda o índice ultravioleta, o índice UV continua alto, para muito alto, né? Apesar da estação de ser primavera, de inverno, né? Pois já é. continua alto. Imagina quando chegar a primavera e o verão. Pois é, não dá para se enganar, tem que estar sempre se protegendo, né? Exatamente. Protetor solar, enfim, as próprias blusas com proteção UV, né? Óculos escuro, boné, chapéu, enfim, não pode vacilar, porque realmente se engana muito. E aí depois pega uma insolação, não é fácil não. É isso Bom, aí. tá aí, portanto, né? A gente traz aí sempre uma previsão do tempo completinha para o final de semana, sexta-feira, contando com esse auxílio muito importante do professor Manuel Teixeira. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu viu? que agradeço, Thiago, pela oportunidade e um bom final de semana para você e a todos de casa. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem, se Deus quiser, tá?